Vamos começar o tempo extra com bola na rede. O Atlético foi até a cidade de Maringá, nossa querida cidade canção. Mais de 13 mil pessoas compareceram no estádio Willie Davis para apoiar o Maringá, que vinha de uma classificação na Copa do Brasil diante do Furacão. Mas nem o apoio da torcida intimidou o Atlético, que venceu a sua 13ª partida na competição. Quem acompanhou de perto e conta como foi é a repórter Monique Vilela. E aqui no estádio Willie Davis, o Atlético largou na frente nessa disputa por uma vaga na final do Campeonato Paranaense. No jogo de ida da semifinal da competição, aqui o time do técnico Paulo Turra venceu o Maringá pelo placar de 2-0 e larga bem nessa briga por um lugarzinho na decisão da competição. Bom, vamos lá então para o que aconteceu no jogo. Um primeiro tempo de 0-0, sem gols, um Maringá que aqui no Willie Davis tentava segurar o Atlético. Em algumas tentativas de contra-ataque, tentava pressionar o Furacão, mas nenhum gol para nenhum dos lados. Num primeiro tempo que as duas equipes, uma tentou segurar a outra. Mas aí vem um segundo tempo e um desequilíbrio de uma certa pessoa, de um certo jogador. Vitor Roque entrou na parada e contribuiu demais para a partida. E agora eu vou contar o que ele fez nesse segundo tempo. A começar pelo primeiro gol do Furacão aos 27 minutos, vocês vão assistir aí. Ele participou da jogada. Canóbio, não deu certo a finalização, mas o Eric estava ali e estufou as redes para o Furacão. Gol da equipe rubro-negra e de novo ele, Vitor Roque, olha esse lance aí pela primeira vez, hein? VAR no Campeonato Paranaense, foi acionado num pênalti marcado para o Furacão. Mas aí o Coelho desperdiçou, chutou longe e muito se imaginava que seria apenas um 1-0 do Furacão. Mas de novo ele entrou em ação. E olha que o Vitor Roque entrou no segundo tempo da partida, viu? Um pouquinho depois aí dos 25 minutos. De novo ele participando da jogada. E aí Alex Santana completou para o fundo das redes aos 36 da etapa final. Vitória do Atlético pelo placar de 2-0, invencibilidade em 2023. Isso mesmo, gente, 13 vitórias, um empate, 95% de aproveitamento. Números que, claro, despertam um sorriso do técnico Paulo Turra. Venceu quem fez mais por merecer, dentro da nossa estratégia. E eu volto a falar, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil por todas as circunstâncias. É uma equipe que vem moralizada, uma equipe que estava invicta a alguns jogos aí, e eu só tenho que enaltecer o trabalho dos nossos jogadores, tanto os que estiveram em campo, que saíram jogando, como aqueles que entraram, que foram bem, e ao final essa vantagem é uma vantagem boa, porém a gente vai continuar trabalhando como sempre. Não existe ninguém bobo no futebol. Bobo é quem acha que tem algum bobo. Dentro desse trabalho, dentro desse padrão, dia a dia, conversando muito com os jogadores, treinando, falando sobre o adversário especificamente, a gente vai tocar assim. Bom, vitória conquistada, vantagem no placar e agora uma semana inteira para trabalhar. O Atlético encara a equipe do Maringá no jogo de volta domingo, no aniversário do clube, daqui exatamente uma semana na Arena da Baixada. E promete ser um jogo de festa. Torcida única, porque aqui foi torcida única também. E no dia do aniversário do clube, promessa, quem sabe, até de uniforme novo. O Atlético está ensaiando aí, para lançar a nova camisa, patrocinador novo e tudo mais. E a vantagem de poder perder até por um gol de diferença, que mesmo assim vai adiante. Afinal, a decisão do Campeonato Paranaense aqui, o Atlético conquistou mais um resultado positivo e segue invicto em 2023. É o melhor aproveitamento do futebol brasileiro. 95% de aproveitamento. Marcelo Ortiz e Irapitã Costa, a verdade é que o Atlético realmente está sobrando em campo. E agora, tendo um jogador como o Vitor Roque, aí desequilibra, né? Desequilibra. Ontem ele entrou com 25 minutos, aos 27 ele faz a jogada do primeiro gol, aos 31 ele sofre o pênalti e aos 36, 37 a jogada do terceiro gol. Então, assim, ele é um jogador que deu para perceber pela característica do jogo, que ele joga uma pressão para cima dos zagueiros adversários que complica a situação, porque o Maringá fazia um jogo ajustado. O Atlético melhorou depois da entrada do Coelho,
né, logo aos 10 minutos do segundo tempo, porque o começo do segundo tempo foi o melhor momento do Maringá na partida. Não exigiu uma grande defesa do Bento, mas estava a todo momento circulando, passando pela área do Atlético. A entrada do Coelho inibiu o avanço dos laterais e aí o Atlético melhora na partida. E com a entrada do Vitor Roque, aí decide o jogo. E fica a impressão assim para mim, Osmar, que o Atlético, ele está jogando, não gosto de usar muito esse termo, mas está jogando para o gasto. Ele não precisa forçar, ele não precisa apertar demais o acelerador, porque ele tem muita qualidade técnica. Está em média rotação. Está em média rotação, ele não precisa acelerar demais e mesmo assim as vitórias vêm, porque ele sobra. Como você disse, o Atlético está sobrando no Campeonato Paranaense. É isso mesmo, Marcelo Ortiz? Tá aquele pezinho de leve assim no acelerador? Para não forçar muito o motor, né? Para não gastar tanto combustível. E está administrando. A impressão que eu tenho é exatamente essa que o Irapitã falou, é que o Atlético está administrando um campeonato inteiro. Talvez, muito em razão, a gente falou na parte nacional, eu falei sobre isso, talvez também porque o Atlético faz diferente dos outros anos. Então, talvez esteja no planejamento também, não forçar tanto nesse início de ano. Mas não estava no planejamento esse gol que o Canóbio perdeu, né? Exatamente. Não forçar muito, né? Para que você não tenha um desgaste tão grande assim já no começo da temporada. E vamos dizer assim, poxa, mas daí acontece tudo isso e está sobrando na turma, está sobrando realmente para o Campeonato Paranaense. O Atlético já se imaginava e se confirmou, é o melhor time disparado e o melhor elenco. E isso faz uma grande diferença. O adversário que o Atlético teria no campeonato seria o Curitiba. Quando eu digo seria, o Curitiba não se ajustou, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Curitiba. O Atlético, por outro lado, teve a mudança do técnico, mas continuou com o auxiliar técnico. O Turra mudou muito pouco do que tinha o Felipão fazendo. Ele tem outras ideias. Vejo que, olha só, o que eu vou falar pode ser, mas enfim, é a impressão que eu tenho. O Filipão é um técnico espetacular, extraordinário, fez um baita trabalho. Mas me parece que com o Paulo Turra o time está mais solto para jogar, está com mais tranquilidade, os jogadores têm essa facilidade para fazer o que ele manda, até porque ele tem um elenco muito grande, utiliza o elenco, mas ele não mexe tanto, certo? Vamos ver no Brasileiro, mas a gente pegar no Brasileiro, em Copa do Brasil e Libertadores, o Filipão mexia mais no time. E isso por alguns jogadores, mas dizem assim, mas na Europa eles estão acostumados. Na Europa eles estão acostumados. No Brasil ainda, isso causa para grande parte dos jogadores um desconforto. Para alguns atletas causam desconforto e eles não rendem tanto. Vou pegar um exemplo. Pode ser só pelo técnico? Pode, mas a maneira de jogar mudou e o Canóbio hoje já é muito mais próximo do que a gente via no Peñarol. E por isso que continuou sendo convocado para a seleção uruguaia do que o Canóbio que a gente viu no ano passado. O ano passado era bem abaixo, tanto que surpreendeu, né, Irapitã? Sim. A convocação dele para a Copa do Mundo. Ele foi convocado pelo que ele fazia lá, então pelo histórico. Agora, hoje o Canóbio já está muito mais próximo do que a gente imagina que ele poderia render. Para mim é um dos exemplos, Osmar. Então alguns jogadores se sentem mais à vontade. Claro que isso também, aí tem outro aspecto. Quando você mantém uma mesma base, você acaba tendo um problema seríssimo, por exemplo, deixar o Vitor Roque no banco. Quando vier o Campeonato Brasileiro, Osmar, e daí dá uma pausa aí da seleção, eu acho que aí ele vai ter que dar uma ajeitada no time. Por quê? Quando eu digo dar uma ajeitada é porque o Pablo também está jogando muito. O Pablo não merece sair. Só que o Vitor Roque hoje, mesmo jogando pouco, Osmar, em potencial é o melhor jogador que o Atlético tem.